sejam muito bem-vindos ao ADMcast especial, diretamente da 35ª Convenção da ADM Bahia. Esse é um dos eventos mais importantes do mercado imobiliário, porque reúne empresários, autoridades, pessoas que se reúnem para momentos de aprendizados, de conexões, de reflexões e de projeção para o futuro do setor. A gente está aqui no Tivoli Resort, esse lugar paradisíaco, com a equipe da Band, aqui comigo, pronta para me ajudar a compartilhar com vocês todas as principais informações da convenção. Vamos já dar um primeiro giro, mostrar como é que está a estrutura do evento, que foi preparada com muito carinho, está de forma muito especial esse ano. Eduardo Gianetti, professor, escritor, economista, trouxe para a gente um pouco da perspectiva econômica do Brasil. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. A gente começou o ano de 2025 com uma certa preocupação com a taxa de juros. Como é que a gente está terminando? Então, Camila, o Brasil está terminando o ano melhor do que se esperava e melhor do que começou. A inflação está caindo, já voltou para dentro do intervalo definido pela meta de inflação. A inflação de alimentos ficou muito baixa, o que é uma ótima notícia para a população de menor renda. O câmbio, que era uma preocupação no início do ano, o real se valorizou bastante, o que também ajuda na questão da inflação. Mesmo com o aumento de juros, a economia está crescendo de 2% a 2,5%, e tem muito espaço agora, no ano que vem, 2026, para o juro cair rapidamente. Então eu acho que o governo está conseguindo o chamado pouso suave. Debelou a inflação que preocupava, o câmbio se valorizou, saímos bem da ameaça do tarifaço que o Trump, a certa altura, nos impôs, conseguimos reverter esse quadro. Eu acho que, tudo considerado, é um ano positivo para a economia brasileira. Para o mercado imobiliário, que depende fortemente do crédito, o senhor acha que então que o ano de 2026... Ano de eleição é sempre ano animado. E com a perspectiva de uma queda rápida do juro, que deve começar no primeiro trimestre, eu acho que pode ter um impacto significativo, assim como a reforma do imposto de renda, que vai liberar uma quantia bastante expressiva de recursos para gasto ano que vem. Uma grande parte da população vai se beneficiar com essa reforma do imposto de renda, vai animar também, talvez mais até reforma do que construção, mas vai dar um gás na economia. Fernando Guedes é sempre uma presença esperada na convenção, porque todo mundo quer saber o que afeta o bolso, né, Fernando? Eu lembro que no ano passado vocês trouxeram também, você participou do painel tributário, e no ano passado havia muitas dúvidas do empresário em relação à reforma tributária. Evoluímos? O que é que você traz esse ano? Acho que elas aumentaram, né? Tudo bem? Vou fazer aqui uma saudação a todos que nos assistem aqui agora, mas realmente acho que elas aumentaram, porque nós estamos num momento de implementação das regras que foram definidas, e quando eu vim aqui ano passado, elas ainda não tinham, né, sido concretizadas. Tanto que a legislação, eu vim aqui em dezembro, a legislação sai em janeiro, né, com mais 500 artigos, várias coisas, com um período de transição bastante longo e, de fato, com dúvidas e a necessidade de conhecimento e atenção dos empresários, sabe? Acho que os empresários têm que entender qual que é a mecânica da reforma, como é que ela vai funcionar, o que que ela vai afetar no seu negócio para auxiliá-lo na tomada de decisões. Porque nós estamos aí com uma grande revolução na forma de fazer negócio das empresas do setor imobiliário por conta da reforma tributária. Ou seja, sua pergunta, o que mudou? Mudou tudo, né? Mudou tudo e precisamos estar atentos. Pontos, Fernando, o que você traz para o empresário que ele deve ficar atento para o ano de 2026? Na verdade, essa parte de toda o empresário vai ter que reformatar a apuração tributária inteira da sua operação, da sua empresa, né? Ele vai ter que entender que ele sai de um modelo hoje que é muito simples, que você calcula uma alíquota
fechada sobre o faturamento que a empresa tem, sobre um modelo em que você tem que apurar débitos, créditos, com redutores de base de cálculo, redutores de alíquota. Isso cria uma complexidade que hoje o empresário do setor imobiliário não tem, né? Não tem. E só que isso não é necessariamente ruim, acho que é importante falar isso, né? Apesar de trazer mais alguma complexidade na apuração, o resultado final, a depender da forma que é implementado, se é implementado de forma correta, planejada e adequada, pode trazer economia para o empresário. Então, é um momento que ele precisa, de fato, entender para fazer. Para isso, ele vai precisar entender o momento, para isso, ele precisará de recursos humanos, né, pessoas dentro da sua área técnica, operacional e de apuração fiscal que entendam, vai precisar de recursos tecnológicos, né, sistemas que possam explanar ou espelhar essa realidade tributária da empresa e, especialmente, visão de futuro e planejamento para entender os impactos que aquilo terá no seu negócio. Perfeito, Fernando, obrigada. E o nono Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário conta com o patrocínio da Caixa. O Eduardo Murta, que é o superintendente de rede da Caixa, falou sobre a parceria. Vamos ouvir. Sou Eduardo Murta, tendo o prazer de representar a Superintendência de Rede da Caixa aqui no Fórum de Líderes do Mercado Imobiliário, promovido pela ADEME. A ADEME, que tem fundamental importância na articulação, na promoção do diálogo e no desenvolvimento do mercado imobiliário da Bahia. E nós da Caixa não poderíamos estar em outro lugar que não aqui, lado a lado com a ADEME. A Caixa, que é líder do financiamento do mercado imobiliário na Bahia, 67% do financiamento imobiliário oferecido aqui no mercado em 2025 passa pela Caixa, e para nós é uma grande satisfação. Fernando Schuller colocou o Brasil no divã, né, Fernando? Adorei o tema da sua palestra e trouxe muitas reflexões sobre o nosso país. Queria começar te perguntando, quais são, na sua visão, os principais traumas hoje políticos e sociais que o Brasil enfrenta? Tudo bem, Camila. Eu acho que primeiro a gente tem um trauma de longo prazo, não é? Que é o fato do Brasil nos últimos, 40 anos, para pegar uma referência que eu usei muito na minha apresentação. O Brasil é um país não só ficou para trás em termos de desenvolvimento. Se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com a Coreia do Sul, que é uma comparação clássica, mas acho muito interessante, né? A gente começou lá nos anos 80, no início dos anos 80, numa posição em termos de renda per capita superior à Coreia, levemente superior à Coreia. Hoje, ao longo de 40 anos, isso se inverteu dramaticamente. Então, a Coreia hoje tem um PIB 3 ou um pouco mais vezes o PIB médio do Brasil. Não é? O que aconteceu exatamente? Nossa produtividade ficou estagnada. Não é? Produtividade, eu digo brincando um pouco, mas falando sério, é um pouco a verdade sobre a economia. É um pouco a verdade sobre a gente no mundo do trabalho, no mundo produtivo, enfim. Pode valer para uma cidade, para um país, para uma região, para uma empresa, não importa. Quer dizer, o quanto que você consegue produzir com o mesmo tempo de trabalho, quanto você consegue produzir com os mesmos recursos. Não é? Qual é a tecnologia que você usa, qual é o modelo de gestão que você usa, qual é o ambiente competitivo onde você está inserido, que te estimula a crescer ou não é? Ou quais são as regras do jogo que incentivam a inovação ou não, que garante a estabilidade jurídica para você ter confiança para investir ou não, que te garante uma série de questões que envolvem a tomada de decisão por parte das pessoas. Como você treina, por exemplo, as pessoas, capacita as pessoas, não é? Como é que tá aí, tem um famoso problema, esse sim é psicanalítico pra caramba, o que fazer com a nossa educação. A gente discute isso há décadas, não é? Eu mostrei na palestra como a gente vem estagnado. Se a gente pegar na comparação internacional, que é feita pela OCDE, através do PISA, a gente está há muito tempo estagnado no mesmo lugar, não é? E isso, na minha visão, é para ir para o divã. Porque, imagina, você tem uma questão que você não resolve. Às vezes, brincando um pouco, pode ser até um casamento, né? Pode ser um emprego que você não está satisfeito, mas você fica ali. Pode ser um projeto de vida que você não consegue executar. Então, o Brasil é um pouco isso. Quer dizer, né? Acho que nenhum brasileiro nega que a gente quer crescer como país. Né? Os governos querem que o Congresso, a sociedade, a mídia, etc. O que acontece com o Brasil? Não é? E hoje tem um problema pior no Brasil. Vai se consolidando uma desigualdade no país, entre regiões, não é? E isso vai se cronificando esse processo. Você tem cronicamente 1/4 da população dependente de programas do governo,
não é? Numa pobreza que é endêmica, que está cronificada e que a gente não consegue superar como país. Não é? Enfim, então tem um monte de problemas aí psicanalíticos que eu tentei abordar. E dei dos toques positivos também, né? Porque estamos na Bahia também, não vamos falar só de coisas tão complicadas assim. Foi um pouco isso. E 2026, ano de eleição, promete pegar fogo, né, Fernando? Já é possível antever um cenário? Olha, vamos lá, a gente vai continuar com um país muito polarizado, né? Eu disse na palestra, o Brasil não é um ponto muito fora da curva. As democracias hoje são polarizadas, os Estados Unidos é uma polarização forte, em vários países europeus. Tivemos agora eleição, estamos tendo, né? Aliás, tivemos eleições no Chile, uma polarização forte na Argentina, uma polarização, então não é um ponto muito fora da curva. Agora, vamos lá. O Brasil, especialmente nos últimos anos, nós tivemos um problema institucional no Brasil. Também aqui não entro no mérito. O próprio tema da democracia entrou no debate político, não deveria. Né? A democracia ela é um framework, uma estrutura a partir da qual as divergências na sociedade se expressam. Mas quando a própria democracia está em discussão, a regra do jogo está em discussão, a independência dos poderes, enfim, a liberdade de expressão, bom, aí é um problema, de novo, meio divã. O que está acontecendo, né? Se a gente não tem um acordo sobre as regras, como é que a gente entra num jogo de futebol se a gente não concorda sobre as regras? Imagina os jogadores num jogo de futebol, daqui a pouco pararem, vamos discutir a regra do jogo. O Brasil está um pouco assim, não é? Então, assim, e nós tivemos lideranças polarizadoras, não é? Lula e Bolsonaro são lideranças polarizadoras, diferente, por exemplo, de Temer e Fernando Henrique. Tem outro perfil, mais moderado, mais centrista, etc. Então, isso tudo foi ajudando a gerar um clima no Brasil que a gente vive. Então, eu acho que existe uma grande curiosidade em relação ao ano que vem. Será que o Brasil consegue voltar a uma certa, vou usar uma expressão aqui que às vezes é controversa, mas uma certa normalidade, né? Onde a justiça eleitoral volte para o seu papel mais formal, né? Mais moderado, mais comedido. Nós tivemos muita interferência no conteúdo da campanha, no conteúdo do debate em 2022, né? Então, lembra-se, a justiça eleitoral no Brasil, historicamente, ela cuidava dos aspectos formais, boca de urna, os horários, etc., da eleição, não é? Mas agora a justiça eleitoral passou a monitorar o debate, não é? Fake news virou um grande problema no Brasil. Eu acompanhei as eleições na Argentina, não era assim. Debate muito duro, mas a justiça eleitoral não intervém no conteúdo do debate, não é? Então, isso tudo é muito surpreendente para o Brasil, não é? Então, assim, acho que a primeira curiosidade que a gente tem é como isto vai se dar no ano que vem. Quer dizer, nós vamos ter um debate realmente aberto, nós vamos ter um debate onde todas as partes da sociedade vão poder se expressar com liberdade, assim por diante. E óbvio, né? Quer dizer, você tem algumas características, o ex-presidente Bolsonaro preso, como este campo de oposição ao governo vai se organizar, quem vai ser a candidatura, se vai ser uma candidatura mais ao centro, mais ou não, ou nós vamos reproduzir exatamente um mesmo padrão de polarização em 2022, e se isso vai abrir um espaço diferente para alguma alternativa à própria polarização. Então, acho que nós estamos ainda num cenário, pelo menos até metade de 2026, né, quando vai se consolidar, de fato se consolidar as candidaturas, etc., de muita expectativa. Né? O que eu posso dizer assim, a minha expectativa é que a gente tenha uma eleição livre, né? Ganhe quem ganhar, esquerda, direita, não importa, centro, né? E que o debate brasileiro seja de verdade, ou seja, discutir ou seja, como, né, romper a armadilha da renda média, como melhorar a produtividade, como lidar com esse tema da educação, ou seja, as questões que interessam ao país efetivamente. Fernando, obrigada por nos trazer um pouco de autoconsciência, né? Obrigado. E para falar um pouco mais sobre as novidades da 35ª Convenção ADEME, quem está aqui comigo é Viviane Fonseca, diretora comercial e de marketing da ADEME. Viviane, a gente mostrava há pouco algumas novidades que vocês trouxeram para essa convenção e eu queria que você nos trouxesse, né, esse olhar por trás. Né? Eu sei que existe um planejamento, existem muitos meses aí de preparo para esse evento. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Isso, Camila, eu diria que é muito satisfatório, né, chegar em mais uma convenção, a 35ª,
e perceber cada detalhe do que foi planejado acontecendo, funcionando, atendendo às expectativas, porque eu diria que o maior desafio é esse, é de superar a convenção passada, anterior, né? Então, é realmente um evento que reúne muitas coisas atrativas para os associados, não só para os associados, mas para todos que podem participar, que têm a oportunidade de estar aqui, porque é um evento que reúne, além da confraternização, né, que é um propósito muito fundamental da convenção, é reunir, celebrar as realizações do ano que passou, mas além dessa confraternização, que é uma parte muito importante, a gente sempre encontra na convenção esse tipo de debate, né, de conteúdo, de compartilhar conhecimento, de ouvir provocações que vão guiar de alguma forma, né, nortear as realizações do ano que vai começar. Então, realmente é um momento é um evento que reúne muito atrativo nesse sentido, de ser não só um encerramento de um ciclo, e com as celebrações que são merecidas, mas o início do próximo ciclo, né? Então, nós saímos daqui sempre muito inspirados, motivados, no mínimo provocados, por todos os debates que acontecem, né? Então, são conteúdos muito relevantes. A gente vem também com uma diversidade de conteúdo, então, que o convencional encontra aqui não é apenas o conteúdo que é diretamente relacionado ao setor, mas são temas que, de alguma forma, interferem, como a saúde mental, né? Então, a gente teve conteúdos muito importantes sobre inteligência artificial. Então, são temas que estão em pauta no mundo inteiro e que, de alguma forma, agregam um preparo e um embasamento importante para as ações, né, dos associados futuras. Então, realmente, é um evento muito rico. Você antecipou para os convencionais algumas ações que a ADEME vai ter no ano de 2026. Poderia falar um pouquinho para a gente dessas ações? Sim, com certeza. Assim, como eu digo, o calendário da ADEME já é um calendário muito robusto, né? Então, a ADEME realiza são muitas iniciativas, muitos eventos ao longo do ano. E na convenção a gente costuma ver o anúncio de novidades para o ano que vem. Então, eu diria que uma grande novidade é o Canteiro Compartilhado. É um projeto que foi criado para enriquecer a troca entre os associados. Então, a ADEME é esse ambiente de troca, já né, com as agendas que já são realizadas há muitos anos, como o ADEME em Pauta, como as próprias reuniões dos associados. Mas o Canteiro Compartilhado é uma iniciativa nova, um projeto que foi idealizado para o ano que vem. E o grande objetivo é proporcionar esse intercâmbio entre os canteiros, entre as obras. Então, a gente já faz isso de uma forma não planejada, né, não estruturada, por conta desse ambiente colaborativo que é a ADEME, né? Então, os associados já trocam isso naturalmente e agora a gente vai estruturar esse intercâmbio, né, com uma agenda, mapeando as demandas dos associados por soluções que são buscadas para as obras e que a gente já sabe que alguém está fazendo. Então, é um grande programa de intercâmbio de conhecimento entre os canteiros de obras. Então, a gente vai ter isso de forma muito estruturada, vamos criar essa agenda de intercâmbio e vai ser aí mais uma grande iniciativa da ADEME, né, de aproximar os associados e compartilhar conhecimento, que eu acho que essa é a grande proposta do associativismo, né, de estarmos juntos, de alguma forma, um fortalecendo o outro, e aprendendo, né, com as experiências de cada um. Parabéns por tudo que vocês têm feito e que a convenção cumpra com a sua missão. Muito obrigada.
Bom, fazer um evento dessa grandeza não seria possível sem a presença de empresas que investem no mercado imobiliário. E a Bahia Gás é uma dessas empresas, patrocinadora do 9º Fórum de Líderes Investidores do Mercado Imobiliário. Quem está aqui comigo é o Bruno Pinheiro, representante da Bahia Gás. Longos carnavais essa parceria, né, Bruno? Longos carnavais. Um prazer estar aqui com vocês e estar nesse evento, né? É um evento que contribui tanto com a gente. A Bahia Gás é uma empresa essencialmente comercial, né? A gente trabalha com distribuição de gás. Então, ninguém melhor do que a ADM para trazer, né? Para nos trazer para esse público e trazer um bate-papo agradável e passar esse final de semana tão bom aqui com vocês. Maravilha, parabéns e sucesso para a Bahia Gás. Muito obrigado. José Trindade, presidente da Conder, aqui uma grande parceira, né? Primeiro dizer, eu sei que vocês são grandes parceiros do mercado imobiliário e na abertura do evento você trouxe explanou um pouco das ações que vocês vêm fazendo de urbanismo, né, relacionados à saúde, à educação. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que está acontecendo. Bom dia. Bom dia. Primeiro, gostaria de parabenizar a ADM pelo esse evento, parabenizar a ADM pelos 50 anos de história, uma história pautada na ética, pautada no compromisso, pautada no desenvolvimento e cada vez mais pautada na relação que tem com o setor público. Então, é o setor público junto com a iniciativa privada que vem levando desenvolvimento a cada canto do estado da Bahia. Salvador, prioritariamente, mas nós temos feito diversas intervenções dentro da Condeia, dentro do governo do estado da Bahia, que isso acaba alavancando o próprio mercado imobiliário. Quando você abre uma grande via, e nós temos exemplos da via 29 de março, a Avenida Gal Costa, que são corredores transversais na cidade de Salvador, você está levando ali desenvolvimento, você está levando ali grandes oportunidades para o mercado imobiliário para que ele possa vir a fazer seus empreendimentos. Logicamente, quando você abre uma via dessa estruturante, você leva extensão de rede de água, de esgoto, através da Embasa, você leva extensão da rede de gás, através da Bahia Gás. Você tem inúmeros outros projetos que o governo do estado da Bahia vem fazendo ao longo desse tempo que leva a desenvolvimento, são vetores de crescimento e grandes obras que vão proporcionar ao mercado imobiliário, está também alavancando todo esse trabalho, essa expertise que eles têm e gerando com isso emprego e renda. Nós temos obras na área do VLT, ele vai sair da ilha de São João até o comércio. Grandioso, ele vai cortar transversalmente, chegando até a orla. Você tem o metrô, que nós temos hoje 42 quilômetros de metrô, e que agora já vem mais uma outra extensão, outro braço, outro tramo, chegando até o Campo Grande. Ou seja, você vai levando desenvolvimento, que isso é obrigação do setor público, e com isso você puxa a iniciativa privada para também vir acompanhando esse processo e fazendo grandes investimentos, como vem fazendo o mercado imobiliário, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia. Antecipar alguns projetos importantes, relevantes, que a gente vai ter para o ano de 2026, presidente? Dentro do governo do estado, eu poderia afiançar a vocês que no ano que vem o VLT já estará rodando seus trens, que vai realmente dar uma alavancagem todo naquele subúrbio ferroviário, ele vai adentrar. Quantos quilômetros? Ele, ao todo, ele vem, quando tiver tudo pronto ali, são em torno de 40 quilômetros de VLT. Isso quer dizer, só em termos de trilhos, Salvador vai para quase 80, 85 quilômetros de trilho dentro da cidade de Salvador. Isso vai ser, eu diria a você, talvez a segunda maior capital em termos de trilho urbano. Você tem a ponte Salvador-Itaparica, que já é uma realidade, para onde já começam as obras, efetivamente as obras. Você tem obras estruturantes em todo o estado da Bahia, seja no pequeno município, as grandes cidades. Então, tudo isso acaba ajudando o mercado imobiliário a alavancar. Fora isso, você tem grandes projetos, como projetos Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal, que hoje é um grande alavancador de desenvolvimento no mercado imobiliário. Então, a gente, na realidade, tem uma gama de projetos, fora outros projetos que, quando você abre uma via, quando você leva um hospital, quando você leva uma escola em tempo integral, você está levando desenvolvimento para as cidades, você está levando desenvolvimento para cada canto daquilo ali, e com isso vai puxando
todo um desenvolvimento do mercado. A gente está falando aí de 2 importantes projetos de mobilidade, né, presidente? Falou da ponte. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação da ponte Salvador-Itaparica, fiquei realmente impressionada com o projeto, e também o VLT, que com certeza vai transformar os modais, né? Vai dar um grande diferencial para os modais de Salvador. Todos eles integrados, né? Você não pode falar da ponte sem falar do VLT, sem falar do metrô. E quando você fala de ponte, não é só a ponte, a parte física entre Salvador e Itaparica, uma ponte. É todo o desenvolvimento que você leva, principalmente para o Baixo Sul, a integração com aquela região toda de Santo Antônio de Jesus. Quer dizer, você vai trazer para aquele entorno todo, aquela macro-região dali todo, um desenvolvimento. Logicamente, vai valorizar os terrenos, vão ter a valorização dos seus imóveis, assim como eu sempre digo que o VLT ele já está valorizando toda aquela região que está ali. Se você tem um VLT passando naquela região, você valoriza a região. Quem tem seus imóveis ali já está conseguindo um preço melhor para aquele seu imóvel. A pessoa já bota uma pousada, já bota um restaurante, quer dizer, o comércio cresce ali, as pessoas já melhoram até suas casas. Então existe fosse uma espécie de dominó. Tudo ali acaba sendo envolvido naquele processo de desenvolvimento da região. Maravilha, desejar sucesso para todos esses projetos para o ano de 2026. Ok, muito obrigado. E aí, como diz o presidente Cláudio, mais uma vez, parabéns à DEME, parabéns à Band pelo trabalho que vem realizando, pela cobertura que vem realizando, reverberando realmente esses eventos que levam desenvolvimento para a nossa Bahia. Obrigada. Aqui comigo Rodolfo Schneider, diretor de conteúdo da Rede Bandeirantes, trazendo para a 35ª Convenção da ADEME o seu olhar político. Rodolfo, 2026 promete, né? Promete ser um ano... Mais uma vez, né? Mais uma vez, né, Rodolfo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, qual é o panorama que você traz, que você está esperando do ano de 2026? Camila, bom dia, né? Obrigado pelo convite, muito, muito bom, alegria muito grande estar aqui na 35ª Convenção da ADEME, mais uma vez, né? 50 anos da fundação da ADEME, um setor tão produtivo, um setor que é fundamental na geração de empregos, de renda do Brasil de uma forma geral, e a ADEME na Bahia nunca deixando não só de promover esses encontros, como também promover debates, discussões, que é um pouco do que a gente vai fazer hoje em economia, em política, na reforma tributária, que também é um dos debates que a gente vai ter. E eu, olhando um pouco para o que eu vou abordar mais, a gente vai discutir muito a questão do cenário político. E, como sempre, é um cenário político ainda muito nebuloso, né, muito difícil de se prever alguma coisa. A gente sabe que, às vezes, como a gente diz na Band News FM, um segundo tudo pode mudar. Literalmente isso nas nossas vidas e na política também. Então, não dá, e ainda mais porque você olha para o cenário, né, presidencial do ano que vem, você tem já uma candidatura muito consolidada da esquerda, provavelmente da centro-esquerda toda junta, enfim, através do atual presidente Lula, mas você olha para a direita, que é um pouco do que eu vou debater, a direita ela ainda está muito dividida, ainda está muito incerta. O lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro esses dias embolou, vamos dizer assim, ainda mais essa discussão, se vem um outro candidato da centro-direita ou não. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem a convicção de que teremos aí um ano de 2026 na área política, né, de muitas emoções, mas, por outro lado, eu acho que o nosso papel no Grupo Bandeirante, com a tradição que a gente tem nos debates, na discussão política, é ajudar o eleitor do outro lado, né? Não só no debate presidencial, como também em todos os estados, como a gente certamente vai realizar mais uma vez na Bahia, né? Ou seja, a gente, desde o começo de 2026, a gente vai realizar programas, debates, sabatinas, entrevistas, programas especiais, reportagens especiais para debater política, debater eleição e tentar fazer com que as pessoas construam, né, esse senso crítico e, na hora de colocar na urna, coloque o voto correto, né? Aquela coisa de não coloque lixo na urna eletrônica, né? Coloque um voto consciente. Rodolfo, parabéns. Quero desejar sucesso e boa sorte nessa empreitada de levar informação responsável. Obrigado. Nesse momento tão importante. Obrigado a você. Obrigado também pelo convite de estar aqui com vocês. A gente sabe dessa responsabilidade. Queria mandar
Aqui um abraço muito grande para toda a equipe do nosso Augusto, diretor-geral da Band na Bahia, da Zuleika Andrade, que é a nossa diretora também de jornalismo, enfim, um time que faz um trabalho maravilhoso aí e faz com que a Band esteja tão forte aqui no estado também. Obrigado e bom dia para você. Obrigada. Eu converso agora com Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador e recentemente eleita presidente da Rede de Cidades da América Latina e Caribe. Parabéns pelo título. O que é que esse título representa, Giovana? Na verdade, é uma missão. Nós temos um grupo de secretários de Fazenda reunidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são grandes cidades da América Latina. Buenos Aires, Quito, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, e ali nos reunimos, Mendonça, nos reunimos e estamos criando blocos de análise e aprofundamento da gestão financeira das cidades. Desde novas formas de financiamento, mecanismos inovadores de financiamento de infraestrutura e serviços, quanto aperfeiçoamento da gestão atual, como sofisticação de cadastros, modernização de arrecadação, enfim, para dividirmos experiências, pois temos contextos parecidos. Cidades muito populosas, que enfrentam dilemas econômicos semelhantes, como essa situação que foi colocada pelo professor Janete de renda média e de crescimento médio. Então, temos desafios semelhantes, cidades muito heterogêneas, com desafios de infraestrutura, habitação, e sempre com um mote muito forte de sustentabilidade e mitigação das consequências das mudanças climáticas, dos fenômenos extremos para essas cidades. Eu me lembro que no ano passado você trouxe um pouco do Renova Centro, ainda numa fase mais incipiente, e eu percebo como cresceu, né, o programa. Nosso objetivo é revitalizar o centro de Salvador, trazendo gente e serviços. Nós valorizamos muito esse patrimônio, é um patrimônio histórico e também, eu diria, afetivo que a cidade tem em relação ao seu centro. Então, esse resgate, ele tem um objetivo, naturalmente, de circulação da economia, de fortalecer investimentos, mas isso também conversa sobre o imaginário da cidade, sobre como ela se vê, como ela integra o passado com o seu futuro e trazer esse desenvolvimento. Nós levamos já eventos, né? Nós inauguramos o Natal Luz, levamos para o Centro Histórico. O prefeito Bruno Reis tem sempre esse olhar de trazer para o centro, para a Rua Chile, porque isso conversa com o imaginário da cidade, de um olhar do que já foi realizado e da sua perspectiva para o futuro. Você participa também do painel tributário aqui no Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário. Quais são os pontos importantes que você traz nesse painel, Giovana? Em 2026, nós teremos a implantação do Comitê Gestor do novo imposto, que reúne secretários de Estado e de municípios brasileiros, que tem a função de prover todos os regulamentos, as normas desse imposto, que é o IBS, que consolida o ISS com o ICMS, que são os dois grandes impostos dos estados e dos municípios. Então, nós temos desafios de sistemas, de tecnologia de informação, de pessoas, de regras de fiscalização, realização de convênios, como que os cadastros que alimentam as decisões tributárias serão efetivamente atualizados. Então, temos desafios, como nós dissemos, assim, da porta para dentro, para administrar os novos tributos. E a sociedade, né, o setor econômico, tem ali o desafio de se olhar como ele se encaixa nessa nova realidade de tributação e se posiciona na economia a partir das características dos novos impostos. Obrigada, Giovana. Sucesso. Obrigada. E vamos de giro, vamos ver com quem Rafael Melo está neste momento. O que é que dizem os convencionais sobre a 35ª Convenção da ADEME? Incrível, é uma baita oportunidade de estar próximo de um mercado que é gerador de emprego, gerador de renda, gerador de PIB. Eu vim contar um pouquinho sobre como o público com o privado unidos podem gerar oportunidades, melhoria de qualidade de vida para a população, como que as cidades podem ser transformadas quando o público e o privado estão sempre unidos e olhando para o mesmo caminho. Olha, esse evento é de suma importância para o mercado imobiliário, né? São 35 anos de convenção. A ADEME completa 50 anos, né? Uma entidade de muita credibilidade
Somos associados aí desde a inauguração, aí, né, desde a abertura da empresa, né, da QPC, e a gente vem sempre prestigiando. É um momento de discussão, né, de assuntos relevantes, né, de ordem macroeconômica, política, empresarial, né, onde nós entendemos que é importante nesse fórum discutir com todos os empreendedores, né? Nós da QPC entendemos que o mercado é um mercado que o empreendedor ele precisa se unir, né, se completar, para que a gente possa fortalecer e fazer do mercado baiano, né, ser cada dia maior e mais pujante. Então, você sabe, o pessoal costuma dizer que quando tem aquela mosquinha que te morde, você fica infectado para sempre, né? Eu fui durante 12 anos do mercado imobiliário em São Paulo, fui presidente e conselheiro da Tecnisa, hoje aqui no Grupo André Guimarães, com o conselho de administração do André Guimarães, e aí surgiu essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre, não sobre a minha trajetória, né, mas como é que eu primeiro me digitalizei para depois digitalizar os negócios. Esse evento, ele é um evento histórico, né, 35ª convenção, comemorando os 50 anos da ADEME. Esse é um evento já tradicional do mercado, diria assim, do mercado imobiliário brasileiro. E aqui é um momento assim de reunir todos os empresários, poder público, todas as entidades ligadas a essa área, para discutir o momento do mercado imobiliário, seus destinos, né? Então, além de tudo isso, ainda congrega a família, né? Então, encontro num lugar paradisíaco. Então, tudo leva a energias positivas e, com isso, a gente deseja de que essas energias se conduzam para o nosso mercado imobiliário tão importante para a sociedade. E aqui comigo, Marcelo Nogueira Reis, a maior referência em direito tributário, sempre uma voz necessária para a convenção da ADEME, né, Marcelo? Você, no ano passado, já acendeu o tema da reforma tributária, trazendo as novidades, quais seriam as mudanças. Queria que você me dissesse o que é que avançamos de lá para cá. Obrigado, Camila. É muito bom estar aqui de novo na ADEME, na convenção. Uma voz baiana, né? Aqui tratando desse tema importantíssimo. E lá, no ano passado e neste ano, o tema foi mais ou menos o mesmo, e será. No final das contas, a gente tem que saber o seguinte: vai ser bom ou não vai ser bom? Aí eu sou um entusiasta da reforma tributária, sempre fui. Então eu acho que só a parte da simplificação, se fosse só isso, já estava bom. E o que no caso seria essa simplificação? Nós vamos tirar do mundo jurídico 2 tributos, pelo menos 2, complicadíssimos, que é o ICMS e o ISS. Vamos tirar também o PIS e a COFINS. Nós estamos falando de 4 tributos complicadíssimos de pagar, de calcular. E no momento que a reforma tributária extingue esses tributos, só por isso está bom. Mas vai aumentar a carga tributária, porque o tributo que entrará no lugar terá uma alíquota maior. Eu não sei se vai aumentar ou se não vai. Ninguém sabe, até porque hoje, em dezembro, nós não sabemos nem qual vai ser a alíquota do IBS e da CBS. Mas o fato é, só pela simplificação, só pela extinção desses complicadíssimos tributos, para mim, a reforma já está boa. Depende de muitas leis, regulamentações, né, Marcelo? Quais são? Infelizmente é isso. A lei, quando ela é criada, ela é boa. O problema é exatamente a regulamentação. São as outras leis que têm que vir para regulamentar a lei maior. Aí começam as exceções, aí começam a criar os problemas, o legislador começa a passar por cima de algumas normas que não poderia passar. E aí a reforma poderá complicar, porque, repito, ela é boa em tese, pela simplificação, pela extinção de tributos complicados. Agora, o que acontecerá, por exemplo, a partir do próximo ano, quando a reforma entra em vigor, a gente ainda tem alguma dúvida. E aí, 2026, o que é que você está prevendo para o ano de 2026? Eu acho que a gente está muito preocupado com reforma tributária, mas, na verdade, o caos tributário permanecerá. Por quê? Porque, apesar da extinção do ICMS, do ISS ao longo dos próximos anos, nós continuamos com tributos complicados, que é o IPTU, o ITIV, o Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro. Entendeu? Ou seja,
O sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. É difícil de você conseguir pagar seus tributos. Então, às vezes, as pessoas devem tributo, mas não é porque não quer pagar, é porque não consegue, não sabe entender as regras. Infelizmente, a reforma ainda não atingiu esta parte. Simplifica, simplifica. Melhora, melhora. Mas, infelizmente, o sistema tributário é muito complexo. Então, não tem um horizonte maravilhoso. Estamos conversando agora aqui na entrada, e a própria secretária fazendo, nós conversamos sobre IPTU, ITIV. Tudo isso é complicado. E isso custa muito caro. Hoje, você comprar um imóvel, antigamente ninguém perguntava quanto é o IPTU do imóvel. Ninguém perguntava. Perguntava até quanto é o condomínio. Mas de uns 10 anos para cá, hoje, você pergunta quanto é o IPTU. Porque o IPTU hoje faz diferença. A pessoa aluga um apartamento, ou compra ou deixa de comprar, pelo valor do IPTU, porque o IPTU aumentou muito na cidade. Apesar de ainda, provavelmente, poder ser abaixo do que poderia ser. Então é complicado você conviver com tantos tributos. Vamos desejar que em 2026 a coisa Espero. avance, né? Eu sou otimista. Obrigada, Marcelo. Valeu. Doutora Amélia Garcês é uma presença celebrada na convenção. Eu vi muitas autoridades falando, elogiando e enaltecendo a sua trajetória, doutora Amélia. Queria começar, a senhora passou a presidir esse ano o Instituto Baiano do Direito Imobiliário. Qual é o balanço que a senhora faz desse ano? Com relação ao IBDI, foi o primeiro ano que uma mulher assumiu a liderança, a presidência do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. Nós, no próximo ano, vamos completar 10 anos de existência e vamos comemorar, inclusive, esses 10 anos com a realização de um congresso jurídico sobre temas relevantes do mercado imobiliário. E, realmente, é um momento muito importante para o mercado, até por conta do momento político, econômico e da própria reforma tributária. Hoje eu mediei essa convenção, 35ª convenção da ADEME, já fazendo um link com a convenção que eu mediei. Na verdade, foram temas relevantíssimos para o mercado imobiliário, principalmente e notadamente a reforma tributária, que acarretou muitas alterações e precisa ser muito discutida, estudada pelos players do mercado imobiliário, de forma que foi uma convenção com conteúdo muito rico, de 3 dias de intensas discussões, e são discussões que eu vou levar também para o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, que mensalmente a gente faz debate sobre temas relevantes e importantes, e alguns dos temas que foram discutidos aqui eu vou também levar para discussão no seio do IBDI, que congrega, na sua maioria, advogados do setor imobiliário. Tivemos muitos temas relevantes, mas também tivemos muitos momentos de descontração, não foi, doutora? Vamos conferir aqui alguns momentos. E a gente encerra esse ADMcast especial com o nosso presidente, Cláudio Cunha, ele que é quem orquestra todas essas ações, né, que vocês veem aqui na 35ª Convenção ADEME, também o 9º Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário, junto com a sua equipe. Cláudio, fala um pouquinho, 2025 foi um ano intenso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ano, um ano tão especial, comemorativo dos 50 anos da ADEME. Bom dia, Camila. Um ano incrível para a gente, né? Um ano que, desde o ano de 2023, a gente já vinha pensando no cinquentenário da ADEME, né? O que fazer de diferente e o que a gente precisava fazer para reafirmar os nossos pilares. E a gente sai daqui com a certeza de que conseguimos realizar isso e reafirmar isso, né? Nós começamos o ano com o Café com Histórias, né? Com 3 edições.
onde trouxemos os nossos ex-presidentes para que eles contassem a história da ADEME, reafirmassem os valores da ADEME e passassem a cultura da ADEME para os novos associados, para a renovação que a gente vem tendo ao longo desses 50 anos. Tivemos nosso Fórum de Sustentabilidade, o Prêmio ADEME, onde a gente reconhece os vencedores do nosso mercado em várias categorias, onde a gente tem o Prêmio de Inovação Acadêmica, onde a gente reaproxima o mercado da academia para trazer e oxigenar com novas ideias e com novos atores o mercado imobiliário, né? Tivemos a comemoração do nosso aniversário dos 50 anos, uma comemoração muito marcante, uma comemoração emocionante até, onde nós contamos a nossa história através de uma exposição, através dos nossos símbolos, das nossas realizações, das nossas campanhas ao longo desses 50 anos. Conseguimos mostrar à sociedade, em parceria com todos os nossos veículos de comunicação, nossos parceiros institucionais, também a representatividade e a importância do mercado imobiliário. Realizamos agora no segundo semestre o Fórum de Sustentabilidade, onde a gente falou, debateu sobre os modais, sobre mobilidade urbana, que afeta todas as grandes capitais do mundo, né? Fizemos a entrega do nosso livro, né? Que esse sim é o maior legado que eu acho que a ADEME deixa ao longo dos 50 anos. Você acompanhou e testemunhou todo o trabalho e a dedicação para que a gente pudesse, dentro da história da nossa cidade de Salvador, inserir o mercado imobiliário e o desenvolvimento urbano. Esse livro realmente é um legado para a ADEME, é um legado para a nossa cidade de Salvador, e é o primeiro livro que conta realmente a história da cidade desde a sua fundação e como nós nos inserimos nessa história. E agora, depois, no segundo semestre, realizamos também, e estamos aqui concluindo o nosso 9º Fórum de Líderes do Mercado Imobiliário, com diversas palestras, com pessoas que estão trazendo para a gente conhecimento, significado, ética, projeções, análises, conclusões e, mais do que tudo, de que todos nós somos gente, que a máquina ela é importante, ela é forte, ela é potente, mas o ser humano, a pessoa é quem comanda o espetáculo e que continuará a seguir assim na evolução da humanidade. Perfeito, Cláudio. E uma coisa importante, eu gostaria que você falasse, é a assinatura do termo de cooperação que foi feita aqui durante o Fórum de Líderes com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda. Fala um pouquinho sobre a importância desse termo de cooperação com o olhar para a capacitação da mão de obra da construção civil. Esse termo ele tem diversos viés, né? Ele tem um viés social, que é o viés do treinamento, da qualificação, da transformação das pessoas, do levar a dignidade para aquelas pessoas, para que elas tenham uma profissão. Ela vem de encontro para nos ajudar a melhorar a nossa produtividade, que ao longo dos anos vem caindo. Ela vem para atender uma necessidade, que é a falta da mão de obra qualificada ou não em todos das nossas necessidades da construção civil. E vem mais ainda, reafirmar a parceria com a cidade de Salvador para que a gente consiga fazer um mercado pujante, uma transformação da cidade, onde todos ganham, o município, a sociedade, os trabalhadores e o mercado imobiliário. Temos também a parceria com o governo do estado, que está aqui também presente no nosso evento, com os estandes, trazendo tudo que o governo do estado também tem contribuído, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia. Maravilha. Quero parabenizar a 35ª Convenção, mais um sucesso, um evento por empresários, autoridades. E quero deixar com você as considerações finais, um balanço deste evento. Queria que você falasse sobre qual é o seu sentimento em relação à 35ª Convenção, que encerra, de uma certa forma, o ano de 2025. É um balanço de muita alegria, né? A gente iniciou a nossa conversa assim, de uma realização pessoal, de um agradecimento a todos que fazem a nossa entidade, a vocês, a todas as nossas assessorias, aos nossos associados que a gente procurou trazer para o centro de tudo que a ADEME faz e fez ao longo desses anos, né? E por estar à frente da ADEME nos seus 50 anos e poder proporcionar às novas gerações, às novas empresas,
a importância da preservação daquilo que é mais importante para a gente, que é ser gente, é ser ético, é ser profissional, é ser determinado e acreditar sempre. Maravilha, presidente, obrigada. E chegamos ao fim de mais um ADEMcast especial, direto da 35ª Convenção Anual da ADEME Bahia. Quero agradecer e parabenizar a ADEME. Foram 4 dias intensos, de muita troca, muitas informações, conexões, celebrações. Afinal de contas, nós estamos no ano comemorativo dos 50 anos da ADEME, o que torna o evento ainda mais especial. Quero parabenizar, realmente foram dias maravilhosos. E dizer que se você quiser saber mais informações sobre a convenção e sobre tudo o que acontece no mercado imobiliário, também pode acessar as redes sociais da ADEME, que aparecem aqui na tela, o site ademe-ba.com.br. Obrigada à equipe da Band, maravilhosa, sempre pronta para nos ajudar a levar para você informações sobre o mercado imobiliário, sobre os eventos da ADEME. E até a próxima.